Olá, gente. Começa agora mais um episódio do Lumen, à luz de um bom papo. E hoje com a presença ilustre de uma pessoa que eu já tento trazer aqui há algum tempo já. E hoje deu certo. As conexões, sabe? Aquelas conexões que vão dando certo, se encaixa e dá tudo certo. Hoje a gente vai estar conversando com uma pessoa que é advogado, é pastor, é representante do povo aqui em Brasília, um deputado distrital com vocês, Tiago Manzoni. Deputado Tiago Manzoni. Que honra ter você aqui, deputado. Ricardo, obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui. Boa tarde ou bom dia, sei lá, ou boa noite a você que É, nos assiste aí. Agradecer a Ana Paula, que está aqui sim, nos bastidores, que amigona. propiciou a minha vinda aqui também, junto contigo. É, no fundo, o advogado, o pastor, o deputado é só o Tiago, o marido da Renata, o pai do Guilherme, do Felipe. É alguém que tenta ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus está falando para fazer. Eu tento levar a minha vida dessa forma. É, a gente conversava aqui antes, né? Um perguntando para o outro: e aí, te chamo como? Não, me chama de Sim, Tiago. Eu falei: e aí, te chamo como? Não, me chama de Ricardo. E eu acho que é isso. A gente é quem a gente é. Os títulos não descrevem quem a gente é. Títulos são só muito bom. títulos, não tem muita validade. A gente é quem a gente é na nossa essência, o nosso caráter, né? Sim. Eu lembro uma vez que você esteve aqui nessa sala gravando um podcast com a nossa amiga Fran. E Meio esquerdista ela. exatamente. E parece que no fundo, no virar das páginas das eleições, o filho dela convenceu ela a, voltar a votar no Bolsonaro, dizendo ela votou no Bolsonaro. Espero que tenha votado, porque o filho dela Tomara. Mas no dia que eu te assisti aqui, eu achei impressionante a sua proposta, quando você esteve falando com ela aqui, eu nem lembro, não sei se você lembra, até cheguei a comentar contigo, eu falei assim, cara, eh, foram poucos candidatos que eu tive acesso, eu ouvi falar o que você falou aqui, e eu fiquei impressionado. Desde então, você tá vendo, já tem um tempinho, eu já tento trazer você aqui, porque assim, a gente precisa de vozes que ecoam palavras certas, sabe, que traz vida. Legal. Porque não adianta a gente levantar bandeiras, e eu vi até você falando antes aqui, que a gente não é uma bandeira levantada, nós somos um estilo de vida, nós somos quem somos, né? Quer Exato. dizer, você já veio de um legado trazendo dos seus pais, você é aquilo que você cresceu sendo e vai continuar sendo. Então, assim, quando eu vi você falando, eu vi muita verdade no que você falava. Eu falei assim, caramba, falei assim, ou ele é um Tom Cruise, um ator assim Que finge muito que bem. finge muito bem, ou ele é uma nova geração de candidatos que vão mudar o país. Porque na época eu fiquei muito impressionado mesmo. Eu conversei com a minha esposa e falei sobre isso. Falei assim, nossa, foi um candidato hoje lá. Eu fiquei impressionado com a fala dele. E por isso você hoje aqui. Porque, assim, mais do que já ouvi falar e muito bem de você, hoje meus olhos te veem. Trocadilho aí, né? Mas. E eu queria saber de você, assim, já vi você dando discursos uma vez, eu estava na Câmara Distrital e numa comemoração do Dia dos Pastores, você usou da palavra lá e mais uma vez de uma forma brilhante. E eu queria saber como trazer essa bagagem que você tem para os nossos jovens de igreja hoje, porque eu vejo o jovem hoje dentro da igreja, ele meio que para lá e para cá entre esquerda e direita. Como você acha que as igrejas precisariam fazer um trabalho para mostrar o que que é esquerda e o que que é direita dentro da igreja? Aliás, vou mudar a pergunta. Religião, igreja e política se misturam? A religião e a política podem até não se misturar, mas a vida das pessoas é definida pelos políticos. São eles que fazem as leis, são eles que fazem as políticas públicas, são eles que executam as políticas públicas. Então, se a religião, as igrejas católica, evangélica, etc., quiserem se botar de fora do processo político, tá bom, pode ficar de fora, mas vai ser governado por quem decidir entrar no processo político. E durante muito tempo, a igreja, e aqui estou falando da instituição, Sim, tá? uhum,
A igreja se colocou de fora, e não o corpo de Cristo. Quando eu falo assim, que eu estou Uhum. falando da instituição, é porque não é o corpo de Cristo. Sim. Se colocou de fora do processo político. Ah, isso aí é coisa do diabo, é coisa. Uhum. Então tá bom. Ficou de fora. Quem pegou para si? A esquerda, com as suas ideias e os seus valores, dissonantes de tudo o que a gente acredita. Então, começo dizendo que eu acho que a igreja, que somos nós, Sim. corpo de Cristo, Sim. ela tem um papel fundamental para definir o futuro da sociedade que a gente quer viver. E esse papel não pode deixar de fora a política. Porque quando nós escolhemos os políticos, nós escolhemos representantes, né? O artigo 1º da nossa Constituição, o parágrafo único, diz que todo poder emana do povo, que elege os seus representantes. Então, a nossa democracia é representativa. Eu escolho os meus representantes. Eu devo escolher, imagino, representantes que se alinhem com o meu estilo de vida. Por quê? Porque quando um político vai criar uma lei, vai votar um projeto, vai criar uma política pública, ele faz isso sempre baseado nos princípios e valores que ele carrega com ele. O que ele acha que é correto, o que ele acha que é errado. E isso tudo vai virar política pública. Se nós nos colocamos ao largo dessa discussão, então só o outro lado vai ocupar. E o outro lado, eu estou falando que é a esquerda. O que eu estou falando que é a esquerda? Eu estou definindo esquerda aqui como o marxismo cultural que Uhum. existe hoje. Sim. Tá? Eles se chamam de progressistas, para mim eles são só a mesma esquerda que sempre foram. Qual o pensamento estruturante dessa filosofia esquerdista? É que Deus não existe. Se Certo. você pegar o Manifesto Comunista de Karl Marx, de onde toda essa tragédia se originou, você vai ver lá que ele diz que Deus não existe e que a fé cristã deve ser combatida, porque a fé é uma espécie de distração, de ópio para as pessoas, que deve ser combatida. A moral cristã deve ser combatida, a família cristã, que no final das contas ele chama de família burguesa, Uhum. deve ser combatida e tudo. E quando você lê tudo aquilo, você vê que surge alguém para substituir a figura de Deus nesse pensamento dele. Esse alguém é o Estado. O Estado é provedor, o Estado é que cuida das pessoas, o Estado é que tem o dever de garantir a sua vida, a sua saúde, a sua É, moradia, o Estado isso, verdade. né? Então o Estado tudo. O Estado surge para substituir a figura de Deus e as pessoas todas devem depender desse ente chamado Estado. Eu discordo desse pensamento, obviamente, mas esse pensamento acabou se espalhando bastante no meio das igrejas, inclusive da igreja evangélica, na igreja católica com a teologia da libertação, Uhum. na igreja evangélica por meio do marxismo cultural, etc. E a gente precisa começar a olhar para isso. Eu acho que hoje nós temos grandes lideranças. Você falou que, quando eu vim aqui a primeira vez, você falou, ó, aí tem um candidato que parece diferente, é bom e Uhum. tal. Por que eu enxergo que isso aconteceu comigo? E isso que você falou aqui, eu ouvi muito ao longo da campanha e depois da campanha. É porque as pessoas estão acostumadas com o político que quer agradar pelo que fala. É. Então ele não tem coragem de dizer o que ele acredita, porque a pessoa está perguntando aqui para ele, ele está pensando, o que será que essa pessoa quer ouvir? Aí olha o Como perfil eu da ganho o voto pessoa, dele? aí ele dá uma resposta aqui, dá outra resposta lá, dá Uhum. outra resposta lá. E como você falou também, eu sou um pouco diferente disso. Eu falo a verdade. A pessoa está perguntando o que eu acredito, eu vou dizer o que eu acredito. E o que eu acredito, a essência do que eu acredito é quem eu sou. Então, e isso vale para todo mundo na vida, mas o político não tem coragem de revelar quem ele é, porque ele está querendo agradar os outros, Uhum. né? E o cristão, ele tem como base da vida dele que ele não quer agradar os outros, ele quer agradar a Deus. É. Então, o que eu sou tem que agradar a Deus. E essa verdade é, é quando o que você fala corresponde ao que você de fato acredita, isso sai com muita verdade. E a verdade tem força por si só. A Verdade. verdade é libertadora, Uhum. né? Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, isso tem um peso muito grande. E eu vejo que há uma geração de políticos nascendo no Brasil que tem alinhamento com esse tipo de pensamento. Nós vamos acertar, nós vamos errar,
mas nós estamos dispostos a trabalhar pelo que é certo e pelo que agrada a Deus. Vou citar alguns: Nicolas Ferreira, Uhum. eh, Gustavo Gayer, de Goiás, é um grande cara, cristão, apesar de não evangélico, é um cristão. Bia Kicis e tantos outros, que têm a coragem e a firmeza de se manter íntegros em relação àquilo que acreditam como sendo bom para o país e para si mesmos. Então eu vejo surgindo essa nova geração. E vejo a igreja acordando para isso. A igreja foi muito machucada por políticos tradicionais, Sim. esses que prometem um saco de cimento, um caminhão de areia, uma reforma na igreja. E algumas igrejas evangélicas, principalmente, aqui me refiro às evangélicas, entraram nesse jogo de troca, nessa promiscuidade da política. E isso feriu muito o povo evangélico, É. né? Eu acho que chegou o tempo de nós corrigirmos essa rota, e está sendo corrigida, e eventuais alianças que os pastores, os líderes evangélicos passem a fazer, sejam alianças ao redor de princípios e valores, não de promessas vazias de mais um político mentiroso que está disposto a trocar e fazer barganha para ter mandato, para ter poder, para se corromper. Esse tempo acabou, eu acredito que tenha acabado, e acho que Deus tem levantado homens e mulheres segundo o coração dele, tanto para curar o coração das igrejas, né, das ovelhas desses pastores, quanto também para curar a nossa política. Uhum. Eu acho que Deus vai fazer isso, acredito que Deus vai fazer isso no Brasil, me vejo uma parte nesse processo e fico muito honrado que você tenha dirigido para mim essas palavras que dirigiu desde aquela, da sua percepção a meu respeito, desde aquela primeira vez que eu tive aqui. Isso é motivo de alegria para mim e uma espécie de combustível, porque a gente acaba vivendo tanta coisa ruim na É. política, né? Eu fico imaginando isso aí, porque o político que procura agradar, quer dizer, ele já pensa assim: "Se eu agradar aqui, eu tenho um voto amanhã", não é? É a É verdade. assim que É. funciona, Mas infelizmente. aquele que se dispõe a defender não é uma bandeira, defender quem ele é e ser porta-voz de um monte de gente que se parece com ele, geralmente vai estar de frente com oposição. E oposição que você acha que deveria ser aliado, os próprios dentro da igreja. Eu tenho uma impressão, depois daquele mover que houve da política, onde um monte de gente foi preso, né, 8 de 8 janeiro. de janeiro, eu estava tentando lembrar a data. Eu tenho a impressão que o povo, eles deu uma retraída, porque eles estavam acostumados a ir mais para as ruas, eles estavam acostumados a se manifestar mais. Você acha que eles, a direita, vamos colocar assim, deu uma recuada para se organizar, ou eles ficaram acuados mesmo com medo de alguma represália maior? O que é ser de direita? Né? Nós somos. A direita é o quê? Ela é uma direita conservadora. No Brasil, uma direita cristã. Nós Uhum, somos um país cristão. A maior religião do Brasil é o catolicismo, tem como livro sagrado a Bíblia. A uhum, segunda maior religião do Brasil é a religião evangélica, também tem como livro sagrado a Bíblia. uhum. O que nós queremos conservar? A família? Eu quero. 2. A dignidade do trabalho? Eu quero. É, a pureza das crianças? Eu quero. O direito dos pais de educarem seus filhos? Eu quero. O direito dos pais de transmitir para os seus filhos princípios e valores éticos e morais? Eu quero. O que nós queremos conservar? O elo que une as gerações, que faz o avô ter orgulho do neto É. e o neto querer dar alegria para o avô? Eu quero. O que nós queremos conservar? O respeito do pai para com o filho e do filho para com o pai? A obediência dos filhos aos pais? Eu quero. O respeito dos homens para com as mulheres e o cuidado que os homens devem ter com elas porque elas são a parte mais frágil? Eu quero. Então, a direita, eu não vejo a direita só como um espectro político, Uhum. ideológico. Por isso que eu falo que é muito mais um estilo de vida do que qualquer outra coisa. Sim. O que nós queremos conservar? As nossas liberdades? Eu quero. A liberdade de crença?
Eu quero. A liberdade de poder dizer o que eu penso? Eu quero. A liberdade de saber que o Estado não pode intervir naquilo que eu digo ou que eu não digo, o que eu acredito ou que eu não acredito, o que eu posto ou que eu não posto? Eu quero. Ah, então, nasceu no Brasil uma direita muito forte, que estava com a sua voz calada durante muitos anos e que viu na liderança de um então deputado federal do baixo clero, Jair Bolsonaro, Uhum. a vocalização daquilo que ela acreditava. E há um marco, para mim, um marco histórico, que elevou o Bolsonaro de posição no imaginário da população. Foi quando a esquerda, atacando a inocência das crianças, veio com aquela história do kit gay nas escolas. Eu não tenho nada contra gay. Acho que as pessoas têm que ter a liberdade de escolher que tipo de vida querem ter. Sim. Eu fiz a minha escolha. Né? Eu sou casado com a minha esposa, eu educo os meus filhos segundo os meus parâmetros, eu educo eles para amarem e temerem a Deus, mas eu respeito as pessoas que querem viver de uma vida de um jeito diferente. Eu só não posso admitir que eles instrumentalizem as escolas para ensinar a sexualidade e uma sexualidade que, na minha opinião, não é adequada para a criança lá dentro. E teve um deputado que defendeu as crianças, Bolsonaro. Quando ele defendeu as crianças, ele defendeu a mim, a você, a Ana É. Paula, o Jeremias, todo mundo que tem filho. Ele falava que todo mundo tinha vontade de falar e não tinha uma voz, né. Não tinha uma voz. E durante muito tempo nós ficamos amordaçados pelo politicamente correto, É. porque é quase como se discordar dos absurdos que estavam acontecendo fosse uma ofensa. Então, Bolsonaro cresce e aí começa a nascer um pensamento de direita no Brasil. Um pensamento conservador nos costumes e liberal na economia, da liberdade de você trabalhar e não depender do Estado. Uhum. Né? Você produz a sua riqueza, você é responsável pela sua vida, você responde pelas suas escolhas, as boas e as ruins É. também. Essa direita surge e Bolsonaro ganha as eleições em 2018, é presidente do Brasil, e aí acontece algo no Brasil inimaginável. Um ex-presidente da República que estava preso por ter sido condenado na primeira, na segunda e na terceira instância por crimes que cometeu durante o período em que era presidente e que o partido dele cometeu durante os mandatos seguintes. Esse cara foi retirado da cadeia e alçado à presidência da República novamente. Uma indignação tomou conta do Brasil. As pessoas, sem saber a quem recorrer, foram parar na frente dos quartéis no Sim. Brasil inteiro, pela mais absoluta falta de alguém a quem se pudesse recorrer. E agora, o que eu faço? Tiraram um cara da cadeia e ele foi reconduzido à presidência da República. Eu não quero isso para o meu país. Para É. onde eu vou? As pessoas foram para frente dos quartéis generais e lá ficaram pacificamente o mês de novembro e o mês de dezembro todo. Tomou posse o presidente, atual presidente do Brasil. O acampamento aqui em Brasília foi desfeito. Havia aproximadamente 300 pessoas só lá no início de janeiro. Esse dado é da Polícia Militar do Distrito Federal e é do Exército Brasileiro. Dessas 300 pessoas, aproximadamente 150 pessoas iam para lá porque lá tinha comida de graça. Sim. Então, a manifestação tinha acabado. E aí chega o famigerado 8 de janeiro, onde ônibus de todo o Brasil vêm para Brasília. As pessoas descem para a Praça dos Três Poderes e depredam os 3 prédios públicos que lá estão, as sedes dos 3 poderes, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto. Eu sou contra a Sim. depredação. Eu sou contra o dano ao patrimônio público que foi causado, eu sou contra o vandalismo. Essas pessoas cometeram crimes. A conduta delas deve ser individualizada e elas devem sofrer a pena pelos crimes que elas cometeram. Quem cometeu? Porque Uhum. tem gente que não cometeu, tem Sim. gente que estava lá, mas não quebrou nada, ficou do lado de fora e tudo está respondendo como se tivesse cometido o É. crime. Na minha opinião, ali não houve tentativa de golpe, em hipótese alguma. Ali não tem tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em hipótese alguma.
Mas o que se sucedeu foram milhares de prisões. Aqui eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu vou Sim, usar, porque a gente vive um momento no Brasil que a gente não pode dizer, chamar as coisas pelo nome é um pouco perigoso no é, Brasil. concordo. Então, muitas pessoas foram presas, na minha opinião, injustamente presas, e agora estão sendo condenadas a 15, 16, 17 anos de cadeia. A cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal foi presa. O presidente Bolsonaro passa desde então por um processo, desde antes, mas a partir de então, um processo mais acentuado de perseguição política e jurídica e judicial. E isso tudo, é claro, que afeta um pouco as pessoas que pensam dessa maneira. As pessoas de direita ficam com medo de ir para as ruas, Uhum. porque elas se sentem perseguidas. E o líder maior delas, o Bolsonaro, é perseguido todos os dias. Ele já respondeu até por importunação de baleia. Imagina você ter que ir na Polícia Federal esclarecer o crime de importunação de baleia. Ele já respondeu pelo. A Polícia Federal investigou o cartão de vacina dele. Então as pessoas realmente ficaram com medo durante um É, tempo. E você tem 2.000 e tantas pessoas presas lá no dia 8 de janeiro. E você vê as condenações. E você vê também que a esquerda o tempo inteiro invade prédios públicos e depreda e não acontece nada. Aconteceu agora essa semana, a gente está gravando aqui no Paraná, eles invadiram lá e quebraram tudo. Mês passado foi em São Paulo, o MST invade fazenda produtiva, destrói tudo. Com eles não acontece nada. Então é óbvio que há um receio das pessoas de irem às ruas novamente, até de se manifestarem e expressarem a sua opinião, porque agora há um sentimento generalizado de que nós estamos sendo vigiados. Então as pessoas tomam cuidado até com o que postam, com o que sim. escrevem no WhatsApp, com o que postam em rede social, porque as pessoas estão com medo. Essa é a verdade. E num Estado de direito você não deve ter medo de dizer o que você pensa, né? É. Porque se tem crime de opinião, então você não está mais na democracia, já acabou a democracia. Então, existe um medo da população de direita de se manifestar, mas acho que esse medo está acabando na medida em que o Bolsonaro começou a convocar novas manifestações. Ele reuniu 750 mil pessoas em São Paulo, reuniu quase 200 mil no Rio de Janeiro, agora vai ter em Joinville, e as pessoas voltam a tomar as ruas com as suas bandeiras do Brasil, com as suas camisas amarelas, defendendo aquilo que acreditam. Defendendo aquilo que acreditam. Então, respondendo objetivamente, eu acho que tem ainda uma parcela da população que está com medo, acho que esse medo está sendo vencido e acredito, assim, é, é mais é mais fé do que racionalidade, mas eu acredito muito que Deus vai fazer justiça para essas pessoas que estão sofrendo injustamente Amém. por causa do dia 8 de janeiro, porque tem um Deus no céu que é justo e que Sim. faz justiça. As bases do trono dele são justiça e juízo. Ele vai, ele vai fazer justiça para essas pessoas, eu não tenho dúvida. Eu aproveito, se você me permite, Oh, Ricardo, para me dirigir às famílias das pessoas que estão presas e dizer para vocês que vocês não devem perder a fé em Deus e nem deixar de acreditar no Brasil, porque momentos difíceis acontecem mesmo, nós estamos num momento difícil da nossa história, mas o Deus que cuida de nós não dorme, ele está vendo o que está amém. acontecendo e ele há de nos dar a vitória, eu tenho certeza. Uau. Creio, número, gênero e grau que você acabou de falar aí. Tiago, como você falou assim, o povo está um pouco meio que ainda receioso, né? Como que você acha que as igrejas poderiam se unir para até trazer um certo tipo de educação política, um certo tipo de pensamento lógico, vou dizer lógico porque é lógico essas coisas. Não é um abstrato onde uma hora aparece. Existem dois tipos de caminho a seguir e o cristão sabe aquele que deve seguir. Como trazer esse tipo de educação para quando chega na urna, um jovem da nossa igreja saber votar de uma forma coerente? Primeira coisa que eu acho que a igreja cristã no Brasil tem que ter em mente é que ela não tem que se moldar ao que está acontecendo na nossa sociedade. É Uhum. a primeira coisa, a gente tem que ter coragem de olhar para o livro da nossa fé e Amém. defender a nossa fé.
parar com esse negócio de que a gente tem que se modernizar, a gente tem que. A gente precisa entender que o mundo mudou, que o mundo evoluiu, mas Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. A Bíblia não vai mudar, ele não tem mudança e nem sombra de variação. Amém. E o que ele era, ele continua sendo. Então, a primeira coisa que eu acho assim, que a igreja tem que entender é que a gente não precisa se submeter ao politicamente correto e a essa espiral do silêncio que a gente não pode falar e que a gente não pode dizer o que acredita e dizer o que Deus diz sobre os assuntos. Esquece isso. A gente tem que marcar a nossa posição e a nossa posição é bíblica, que nós estamos falando de fé. Sim. A nossa posição é o que a Bíblia diz. Ao ensinar o que a Bíblia diz, naturalmente, eu acredito que os cristãos vão começar a olhar para a política e vão ver que existem políticos que se alinham ao que eles acreditam e outros que estão no outro lado completamente. Então, se eu tenho um candidato, por exemplo, o meu Deus é o Deus da vida. Sim. Ele é o autor da vida. Se eu tenho um candidato que é a favor do aborto, eu não posso votar nesse cara. Na época da campanha, ele pode dizer o que ele quiser, porque na época da campanha todo mundo é católico ou evangélico. Né? Anda com a Bíblia embaixo do braço e reza. Pô, mas olha a vida da pessoa. Se esse cara é a favor do aborto, eu não posso votar nele. Se ele não é a favor do trabalho, eu não posso votar nele, porque o meu Deus é um Deus... O livro da minha fé, ele é um livro que fala assim, quem trabalha, come. Muito bom. Não é isso? É. Vocês vão plantar e vão colher. Eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Deus botou Adão lá no Éden e falou, agora você cultiva e guarda o jardim. Fala preguiçoso ter com a formiga. Ó, preguiçoso, vai ter com a formiga. Então, essa história de que você não precisa trabalhar não, que o Estado te dá tudo, isso é um papo furado danado. Vai trabalhar, fera, arregaça suas mangas e vai trabalhar. Não existe trabalho indigno. Indigno é você não querer trabalhar e viver às custas de quem trabalhou. Porque dinheiro não cai do céu, então o governo tira de quem trabalhou e dá para você? Isso é indigno. Aí está a parábola dos talentos, né? Exatamente. Foi dada de acordo com a capacidade de cada um. Perfeito. Então, assim, eu acho que ao ensinar a Bíblia, a igreja já está contribuindo muito para que as pessoas façam escolhas políticas corretas. Agora, é necessário, e aí é o meu ponto de vista pessoal, que haja ensino sobre política na igreja. As pessoas precisam entender como funciona a política, entender como funciona um partido de esquerda, entender como eles aparelham o Estado, como eles trabalham nas escolas, entender o malefício que isso faz, entender que a maioria das coisas que eles pregam não é verdade, entender que o que falta não é Estado, é cristianismo, porque quem cuida do órfão? Quem Jesus mandou cuidar do órfão? Não foi a gente, os cristãos? Quem cuida da viúva? Quem visita os presos? Então, o que falta hoje é cristianismo, não falta Estado. Porque quando você entrega tudo para a responsabilidade do Estado, isso significa dizer que o Estado pode tirar tudo de você, inclusive a sua fé. Inclusive fechar a sua igreja. Inclusive dizer o que o pastor pode pregar ou não pode pregar. Inclusive dizer o que o pastor tem que fazer num casamento, quem ele tem que casar e quem ele não tem que casar. Cruel. Então, isso tem que ser ensinado na igreja. Mas não adianta querer ensinar na igreja em ano de eleição, faltando 3 meses para a eleição. Isso tem que ser um processo de amadurecimento da igreja. Porque eu tenho muita dificuldade, assim, a conclusão a que eu chego o cara que é de esquerda, ou ele não leu a Bíblia, ou ele não sabe o que é ser de esquerda. Mas essa é a conclusão. Para eu chegar nessa conclusão, eu li durante anos livros de toda a espécie. Eu li Karl Marx, eu li Antônio Gramsci, eu li Foucault, sabe? E li outros pensamentos. Então eu li esses, mas eu li Olavo de Carvalho, eu li Mises, eu li Hayek. E aí eu vou formando o meu pensamento e eu vou vendo o que mais se adequa à minha fé e aquilo que eu acredito que é o jeito de vida correto de se viver. Agora, isso não vem da noite para o dia, então é necessário que isso seja ensinado. Na ausência da igreja ensinar isso, eu estou fazendo um negócio que eu acho que pode ajudar.
Eu estou gravando cursos e vou lançá-los. Um eu já lancei, mas é sobre campanha eleitoral. Vou lançar outros cursos gratuitamente sobre esses temas. E o Nicolas tem um livro muito legal sobre isso, Nicolas Ferreira, O Cristão e a Política. Vale a Legal. pena comprar e ler. Então, acho que tem que ter esse ensino, é importantíssimo, para que as pessoas da igreja saibam como se posicionar na eleição. E se você ensina ao longo do tempo, o pastor não precisa dizer em quem a pessoa vai votar. Aliás, eu acho até errado o pastor Uhum. querer dizer em quem a pessoa vai votar, porque isso interfere numa liberdade individual da Sim. pessoa. Não é você, como pastor, que vai dizer, vota no fulano, vota no É. Beltrano. Mas se as pessoas entendem como funciona o sistema político, conhecem o livro da fé delas, naturalmente elas vão tomar decisões acertadas. Muito bom. Como é que as pessoas têm acesso a esses cursos que você está dando aí, Thiago? Olha só, eu já gravei, já foi disponibilizado. O restante vai estar disponível em thiagomanzoni.com.br. Eu devo Site. thiagomanzoni.com.br. Eu devo estar lançando o segundo daqui a 1 mês e meio, 2 meses. A gente está no processo eu estou preparando o material, aí a gente grava. Jeremias, que está aqui, faz o trabalho de editar tudo e aí a gente disponibiliza. Qual é a nossa intenção? É que as pessoas tenham conhecimento. As pessoas precisam saber, as pessoas precisam tomar a decisão bem apoiadas. E para isso a gente precisa, de alguma maneira, fazer com que o conhecimento chegue lá. Então, eu estou fazendo aqui o meu jabá, thiagomanzoni.com.br, e vou fazer também gratuitamente o da Brasil Paralelo. Você conhece a Sim, Brasil conheço, Paralelo? sou assinante. Eu também sou assinante. E eu recomendo a você que nos assiste assinar a Brasil Muito Paralelo, bom. porque o trabalho que aquela galera faz é espetacular. Alto nível aquilo ali. Alto nível. Aquilo ali é cultura. É cultura. Consumir aquilo ali é consumir É cultura. valorizar o belo. Valorizar o belo. Aliás, o belo é importante? Oh, é essencial, né? Porque a gente está fazendo, a nossa cultura hoje está sendo de uma forma radical, assim, jogada no lixo. Você entende de música? Eu sou músico Você é músico? profissional. Você é músico profissional? Sou. Então, eu não entendo nada de música. Nada, nada, nada. Mas eu fui no show do Andrea Bocelli, que, Ah, que teve ali na Arena BRB, Estádio Mané Garrincha. Cara, quem não se emociona com aquilo é porque não tem é, coração. chega arrepia, A né? beleza atrai. É, Você fica ali naquele ambiente. Aquilo é cultura. é. Eu até brinquei com a minha esposa que estava comigo, eu falei, é, é, tem problema eu fazer uma crítica a um gênero musical aqui? Não, Falei, só gosta e ouve esses funks atuais que as pessoas tocam aí e tal, quem nunca se deparou com uma música como essa, lá do Andrea é Bocelli. verdade. Então, assim, o que eu vejo muito, o que eu percebo muito? A gente às vezes critica a cultura de hoje, mas não coloca nada para falar assim, ó, tem isso aqui de bom. Uhum. E a pessoa às vezes está comendo comida ruim porque não tem comida boa, mas se É. você servir uma comida boa, ela vai comer. Então, o que eu acho que a igreja está começando a fazer e vejo isso com muito bons olhos? Produção cultural. Música, não estou falando de música gospel, produção cultural. Uhum. Música, livros, filmes, tem um monte de filme legal, série, The Chosen é um The exemplo, Chosen, claro. fantástico. Então hoje você tem filmes, por exemplo, eu não tenho Netflix lá em casa. Eu me recuso a dar dinheiro para quem quer destruir o que eu acredito. Uhum. Mas se eu entro naquele negócio lá, esqueci agora qual é o nome, da Prime Video, que eu pago para ver basquete ao vivo. Uhum. Essa eu pago porque eles passam NBA e eu gosto da NBA. É, lá no catálogo, lembrei, lá no catálogo deles, tem um monte de filme que é produção cristã. Um monte. Aí a pessoa tem a opção de comer o lixo ou comer pão. É, O pão é melhor do que o lixo, as pessoas vão naturalmente procurar agora uma produção de qualidade. O que faltou durante muito tempo? Produção de qualidade, produção de verdade. cultura de É. qualidade. E aí o lixo dominou. Agora a gente está invertendo isso. E eu falava aqui, antes da gente começar aqui, eu estava numa live no meu celular. E eu falava que há um processo de transformação em curso. E, a meu ver, dentro de muito pouco tempo, a gente vai retomar as rédeas da produção cultural e do estamento social do Brasil, mas mais do que isso, vai haver, na minha opinião, uma espécie de ruptura social.
Porque o nosso tecido social está a tal ponto esgarçado que vai ser tipo assim: quem é porco vai se sujar mais, Uhum. e quem é limpo vai se limpar mais, É. e não vai ter para onde correr. Porque a É gente. bíblico, né? É, exatamente. E a gente está vivendo momentos, por exemplo, a gente teve aquele show da Madonna no Rio de Janeiro. Cara, assim, a pessoa que gosta daquilo, vai lá, mas tem a outra opção aqui, ó. Se você quiser comer É, pão, tem pão para você. E eu acho difícil que as pessoas escolham ficar se revolvendo no lixo. Então elas vão procurar o pão e vai ter pão. Acho que é um processo, não vai ser rápido, acho que a gente ainda demora aí uns 10, 15, talvez 20 anos, mas a gente está no processo. E o que, que me chama muita atenção? O mercado hoje reage bem a bons produtos. sim. Olha o que, que aconteceu com The Chosen. Olha o que, que acontece com os filmes cristãos nesses catálogos, eles estão sempre entre os mais vistos. Olha o que, que acontece com os lançamentos do cinema. Agora vai ter um lançamento do cinema esse mês. Lançamento Uma, de série em cinema, né? é, agora vai ter um filme, eu esqueci o nome do filme. Agora, no mês de junho. É, os cinemas estão comprando filmes cristãos e botando na sua grade. Por quê? Porque tem público. É. Porque tem público. E o que, que acontece? Muito. O público cristão normalmente é próspero, porque trabalha. Uhum. Que a Bíblia ensina a trabalhar. É. Porque trabalha e porque confia em Deus. E dificilmente alguém que trabalha e confia em Deus não prospera. Né? Se eu olhar para a minha vida 10 anos atrás, eu prosperei. Acho que na sua vida aconteceu a mesma coisa. Mesma coisa. E normalmente a vida do cristão é assim. Então, o cristão, ele tem recurso para consumir conteúdo bom. E hoje tem recurso para produzir conteúdo bom. Olha o momento que a gente está vivendo. Então, acho que a gente está num ponto de inflexão onde as coisas vão mudar e o cristianismo vai avançar cada vez mais, e isso vai se refletir na política. Está ficando politicamente vantajoso fazer o que é correto, defender o que é correto. Nossa, que boa notícia ouvir isso. Eu achei interessante que você estava falando que eu sempre falo para os meus filhos que, por exemplo, da onde eles partem agora é uma plataforma que eu e minha esposa criamos para eles. Perfeito. Assim como os nossos pais criaram uma plataforma para a gente, a partir dali você vai. O nosso teto é o piso dos nossos filhos. Exatamente. Então, assim, é uma escolha deles se eles querem regredir. É por isso que a educação dentro de casa, familiar, é muito importante, porque ali você vai passando legado, né. Claro, Então assim, o meu pai hoje financeiramente não teve o que eu tive, mas é claro, você partiu do teto dele, onde perfeito, era o seu piso. perfeito. Isso é conservadorismo. Um pacto entre as gerações. Um Exatamente. pacto entre as gerações. Exatamente, você usou a palavra-chave que eu queria falar agora. Às vezes eu vejo hoje o governo, a política, muito preocupado em fazer viadutos e se esquece das pontes geracionais, Exatamente. E a entendeu? gente tem uma geração estúpida aí, Ricardo, que acha que sabe mais do que as outras gerações É, todas. exatamente. Então, tudo o que a experiência das outras gerações adquiriu e trouxe de virtude até aqui, porque a gente não precisa conservar o que é ruim, mas o que é virtuoso nós precisamos Com conservar. certeza. É como se não valesse. Surgiu uma geração que sabe o que é melhor para a humanidade. Uma geração, assim, desculpa falar assim, mas uma geração imbecil que quer jogar fora o conhecimento adquirido ao longo de milênios É, para construir uma geração nova. retirando os marcos antigos, né? Rapaz, assim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu me empolgo falando disso. E é meio complicado, porque, rapaz, sério mesmo, assim, a gente vive numa geração em que tá todo mundo errado, e quem tá certo é o barbudo que quer usar um banheiro de mulher. É, Cara, pô, por favor, não tem jeito, assim, não, é muito para minha cabeça. Então, é como eu ia falando, as coisas estão chegando num estado em que vai haver uma ruptura. E a maioria das pessoas hoje começa a olhar para o conservador, começa a falar assim, cara, esses caras estão certos. Olha a família deles. é. Olha os filhos deles. Olha como eles tratam as mulheres. Olha como as mulheres tratam os maridos. Uhum. Olha como os mais novos respeitam os mais velhos. Eu outro dia falava lá na comissão de educação da Câmara, num debate sobre. Era um professor que tinha sido agredido. E aí a esquerda aparece como se tivesse a solução do problema. Eles são a causa do Hum. problema. É. Aí eles falaram lá e tal, aí pedi para falar e falei, olha, o problema não é falta de lei, não.
problema não é esse, não. O problema está em casa. O problema está nas famílias. Vocês estão ensinando que as crianças não precisam respeitar os pais. Quem não respeita o pai e a mãe vai respeitar o professor por quê? Vocês estão ensinando que é todo mundo igual. A criança que não sabe que precisa respeitar o mais velho, ela vai fazer esse tipo de coisa. Na minha época, eu estava no ônibus com meu avô, chegava alguém mais velho que eu, meu avô não precisava nem falar nada, eu levantava para o mais velho sentar. É, Eu cresci, eu falei isso lá e estou repetindo aqui, ouvindo o meu avô e o meu pai dizerem para mim que em mulher não se bate nem com uma flor. é, Hoje são todos iguais, por que eu vou proteger as mulheres se são todos iguais? Se elas são, né? Então, eles estão destruindo, a esquerda destrói o cavalheirismo, o respeito das crianças pelos mais velhos, o respeito pela autoridade, e aí depois quer se apresentar como a solução do problema. Não é. Então a gente vai precisar mudar a nossa cultura e voltar a essas veredas antigas que você falou. E hoje eu já vejo grande parte da população olhando para as famílias cristãs conservadoras e falando assim: o que esses caras têm? Além de Jesus, que é a nossa vida uhum. e que é a rocha onde a nossa casa está construída, quais são os princípios e valores que esses caras carregam dentro deles que faz eles serem como eles são? E a gente está longe de ser perfeito. Estou falando de perfeição, mas eu estou falando de um mundo habitável, É. né? De uma família habitável, minimamente estruturada, onde as pessoas se respeitam, etc. É isso aí que você falou, é a pura verdade. Como, Tiago, você consegue contornar, por exemplo, o seu filho vai segunda-feira de manhã para a escola ou à tarde, mas ele vai de segunda a sexta. Vai. Ali ele é bombardeado por um monte de informações que não deveriam fazer pauta do ensino, principalmente quando é uma criança que ainda está sendo formada. Sim. Como é que você combate isso em casa? Ensina para o público aí como trazer uma educação saudável para o seu filho no meio de tanta chuva que não deveria estar caindo sobre os nossos filhos. Primeiro, minha esposa e eu, mais ela do que eu, lê todos os livros dos meus filhos, junto com eles. Todos. Então, ela sabe todo o conteúdo que está sendo ensinado. E o que diverge daquilo que a gente acredita, a gente fala que para a prova ele tem que fazer, dar a resposta que está no livro, para a vida é outra coisa. Isso eu estou falando de conteúdo, Uhum. porque tem conteúdo que eu discordo. Por exemplo, é, outro dia eu peguei no livro do meu filho, era uma questão relacionada à derrubada de árvores e uma crítica ao Brasil pelo desmatamento. Eu falei, ó, na prova você vai responder isso aqui que está no livro. Na sua vida você tem que saber que a Europa prosperou e enriqueceu destruindo tudo que eles tinham lá, de floresta e de tudo, levaram nossas riquezas naturais para lá e agora querem que a gente fique aqui vivendo como um país subdesenvolvido porque a gente não pode se desenvolver. Isso é uma correção de conteúdo programático. Uhum. Agora, de valores e princípios, é, se eu tivesse qualquer tipo de material que ensinasse diferente do que eu ensino em casa, eu tirava da escola. Então, os meus filhos estudam numa escola cristã por uma opção própria. Assim, eu não quero os meus filhos aprendendo, por exemplo, ideologia de gênero. Eu me recuso. Quem educa os meus filhos sou eu. É mais do que um direito, é um dever que Deus me deu. Então, eu não vou colocar meus filhos numa escola onde a ideologia de gênero, por exemplo, é ensinada. Então, eu escolhi uma escola confessional. Para quem não estuda, para quem os filhos não têm a oportunidade de estudar numa escola confessional, vocês vão ter que fazer um trabalho de educação mostrando para os seus filhos que aquilo é errado, à luz daquilo que vocês acreditam enquanto família. Então, ele vai fazer a prova dele lá, ele responde o que tem que responder e você ensina para ele os princípios, os valores que você acha que são os corretos e pelos quais eles devem viver. Que é só assim que se deixa legado, né, Tiago? Porque se você deixar na mão de um professor, É, você, a gente não é, conhece 10% da vida de um professor. Não dizendo que é um bom professor ou um péssimo. não está fazendo juízo de valor. Mas é o que a gente está A vendo hoje. responsabilidade é do pai e da mãe. Exatamente. E as escolas hoje, infelizmente, são utilizadas para doutrinar as crianças Sim. e para desensinar aquilo que os pais ensinaram. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Agora, até isso está mudando. Eu ando nas escolas aqui do DF semanalmente.
tem muito professor que já entendeu o que está acontecendo e que não aceita a doutrinação que está sendo Que feita nas bom. escolas. Muito. Eu ouso dizer que é a maioria, mas a minoria ainda é mais barulhenta que a maioria. O É, que nós, como maioria, temos que aprender? Fazer barulho. Fazer barulho. A gente tem que parar de ter medo. O medo é uma espécie de fé ao contrário. A gente tem que vencer o medo, até porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, não é sim. isso? O que você falou é muito sério. Até porque a Bíblia diz também que morte e vida estão no poder da língua. Que bem a utiliza, come do seu fruto. E aqui, quem mal utilizar também vai Tá comer do seu lascado, fruto. vai. Então, se você se cala, é como se você tivesse te oferecendo um fruto podre e você tendo que comer, porque você está consentindo. Afinal de contas, tem acreditado, quem cala consente, né? Exato. E o que você falou também a respeito de estar ali vigiando o que é ensinado, a Bíblia fala que a gente tem que educar os nossos filhos no caminho, né? Então, se a gente abrir mão desse caminho, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Exatamente. Mas se você sabe para onde você está indo e quer que seu filho siga os seus passos, você precisa vigiar os passos dele, né? E se ensinar quando é criança, até quando for velho, não vai se desviar. É... Eita, hoje está saindo muita Bíblia, que isso é bom. Mas é bom você saber o que está escrito e ter isso como estilo Cara, de vida, você né? sabe que sempre que eu falo como deputado, e aqui fui convidado como deputado, eu evito falar da Bíblia e de versículo bíblico. Não sei nem por que eu estou falando tanto. Às vezes é o Espírito Santo querendo falar com alguém ali que Não, está mas vendo. às vezes Você não. acredita no Espírito Santo? Você que está aí, ó. Se não acredita, é bom acreditar, viu? Ele está vivo E dentro de você, se ainda dentro de não tiver, você. tá na hora de aceitá-lo. Tiago, esse papo é muito chocante porque eu vejo vida hoje aqui, sabe? A gente sabe o poder que a gente tem nas mãos, do poder da palavra que nos mudou por dentro, né? Tem um ditado que fala que filho de peixe é peixe, mas filho de cristão não é cristão até que tenha um encontro com Cristo. É, Então, assim, quando a gente tem um encontro com Cristo, as nossas veredas têm que ser mudadas, porque ele vem para mudar tudo. O que era perdido hoje é salvo, né? E assim, ver você falando essas coisas, assim, você falou assim, poxa, não estava programado eu falar da Bíblia, mas faz parte da sua natureza, faz. porque flui, né? É, A gente está vendo que não está sendo nada assim, ele se programou para falar isso. Não, quando vê, já está soltando, quando vê, já falou. E isso é colocar para dentro a palavra, e a palavra vai sair para fora, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está é cheio. isso. E assim, eu fico feliz em saber que no parlamento tem pessoas que têm a palavra dentro do coração. Que É. pode estar falando ali no plenário, ali na tribuna, falando um discurso, defendendo uma tese. Eu tenho certeza que uma hora vai sair palavra, porque faz parte, É desse jeito. não é? Então, assim, cara, isso é. A gente é o que a gente é. E vou dizer mais, eu mencionando a Bíblia ou não mencionando a Bíblia, eu vou compartilhar aqui com você como eu me sinto. O meu Jesus, ele falou para a gente, quem tiver sede pode ir lá e beber da água dele. E quem acreditar nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sim, Eu me sinto assim. Eu pertenço a Deus, a minha vida é dele. Aliás, o meu discurso de posse, o meu primeiro discurso depois de empossado, é um discurso em que eu falo que eu dedico o meu mandato a Yahvé, o Deus da minha vida. Ele é o Deus da minha vida de verdade. Ele é o dono da minha vida, ele é o proprietário da minha vida. E porque eu me entreguei para ele ainda na minha adolescência, eu acredito que do meu interior fluem rios de águas vivas. Então, às vezes, eu estou lá e os assuntos, obviamente, não são bíblicos, mas eu tenho a convicção no meu interior que todas as vezes que eu abro a minha boca, tem um rio de água viva com fluindo de mim. certeza. Porque ele habita dentro de mim. É, Essa é uma convicção que eu tenho. Eu respeito outras fés, né? A pessoa pode ter fé no que ela quiser. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha convicção. Eu tenho o meu Deus, e o meu Deus diz que ele habita dentro de mim. E o que ele fala, eu acredito. Então, quando eu chego lá e abro a boca, eu tenho a certeza que do meu interior está fluindo um rio de água viva. A pessoa pode acreditar nisso, a pessoa que está ali tá assistindo, pode acreditar nisso ou não. sim. É a liberdade dela de acreditar. Agora, a minha fé é um direito que eu tenho de ter e eu me comporto segundo a fé que eu tenho. Aliás, falando em fé, pode falar? Oh, Pode falar? rapaz, Falando em fé, a fé é tudo que um cristão pode ter na vida.
Eu ontem estava lendo Hebreus, capítulo 11, e lá tem os heróis da fé. Uhum. É tudo pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E ainda era na antiga aliança. Aí eu andei um pouquinho para trás e fui para Hebreus 10:38, que diz assim: o meu justo Eu viverá ia pela falar isso aí fé. agora. Então, assim, o cristianismo, ele é sobre em quem nós acreditamos. O cristianismo, ele é todo sobre Jesus. O objeto da nossa fé é Jesus, a morte e ressurreição dele. E carregar isso dentro de nós é um poder. Com Porque Jesus certeza. falou assim, João, estou pregando. Oh, É a primeira vez, nunca aconteceu. Jeremias me acompanha sempre, é a primeira vez. João capítulo 1, versículo 12, diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É um poder. é. Então, E não é, é pouco, não. não é pouco, não. Uhum. Não é pouco, não. Então, isso é sobre quem nós somos. É. Nós somos filhos de Deus, é a nossa identidade. Então, é um poder do qual eu não abro mão na minha vida. Ele hoje está sendo usado na política. Eu não sei para onde Deus vai me levar amanhã, mas aonde eu tiver, esse poder está dentro de mim e do meu interior estarão fluindo rios de águas vivas, como flui de você e de todo aquele que crê. Amém. 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 Virou igreja. Virou igual. Rapaz, Rapaz, isso, primeira vez em 1 ano e meio de mandato que acontece isso. isso é no lumen, você tá trazendo É. luz, mano. Você tá Amém. achando o quê? Amém. Você falou um negócio que falou, meu justo viverá pela fé. Eu tenho um pensamento a respeito desse versículo, que toda vez que perguntam pra gente, e a gente foi criado assim, desde o meu avô, acho que antes do meu avô, o que que você faz da sua vida? Eu falo, eu sou advogado, eu sou engenheiro. E a gente, às vezes, criado na igreja, a gente nunca foi ensinado, não, meu filho, você é um justo que vive pela fé, atuando no direito, Uhum, atuando na engenharia. E tem uma força muito maior nisso aí, porque você acaba vivenciando aquilo que você fala, porque há poder nas suas palavras. claro. Então, quando você fala, eu sou um justo, fui justificado e vivo pela fé, atuando hoje como um deputado, É isso. não é? Então, assim, onde vai dar isso? Eu falei assim, eu tenho certeza que se eu estou vivendo nos passos e sendo guiado pelo Espírito, eu vou até onde Deus quer que eu vá. É isso. Não é isso? É isso. Todo aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Ele é movido pelo Espírito de Deus. É, Você vê o vento e você não sabe para onde ele vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Eu ontem estava lá na igreja, é, uma quarta-feira por mês eu prego lá na igreja. Sempre a primeira. É a única quarta-feira que tem culto. E E eu estava falando sobre o maior legado que o meu pai e a minha mãe me deixaram. Eles me ensinaram muita coisa, meu pai e minha mãe. Mas tem uma coisa que se sobrepõe a todas as outras. Eles me ensinaram a acreditar no Deus da Bíblia. é, Eu via meus pais obedecendo a Deus. E para quem está assistindo aí, se você não tem uma experiência com Deus, eu te convido a buscar uma experiência com Deus. sim. Porque não é sobre você fazer o que a Bíblia está mandando só, é sobre ele guiar seus passos. Então eu vim parar aqui em Brasília porque um dia Deus mandou meu pai e minha mãe se mudarem do Rio de Janeiro e virem para Brasília. Olha que loucura. Você é carioca? Eu nasci em Mato Grosso do Sul, a minha família é toda do Rio. Hum, Meus pais passaram no concurso e tomaram posse em Maracaju, Mato Grosso do Sul. Eu nasci em Campo Grande, eles voltaram para o Rio quando eu tinha 10 meses. E aí Deus mandou eles virem para o Rio e eles vieram. E um dia Deus mandou eles fundarem uma igreja e eles fundaram. E um dia Deus mandou meu pai sair do Banco do Brasil e ele saiu, que era a carreira dele. Cara, e eu vi assim, é loucura, porque é, uma atrás da outra. É, e então eu via eles acreditando em Deus, confiando em Deus, e eu via o que Deus ia fazendo, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Eles eram dois bancários muito novos, com 3 filhos, e, cara, muitas vezes o dinheiro não dava para pagar tudo. Nunca faltou nada. E era só fé. é. Não, se Deus falou que vai prover, ele vai prover. E a gente estudava e a gente fez curso de inglês. Eu falo inglês, arranho espanhol, sempre estudei em escola particular, me formei em direito. Não vou dizer que meus pais, foi fácil. Não, não foi. Muitas vezes foi difícil para eles e para a gente também. Mas eles me ensinaram a acreditar nesse Deus. E hoje esse é o maior legado que eu poderia
carregar, e é o que eu tento passar para os meus filhos. Um deles está inclusive me ligando aqui Hum, agora. é bom demais. De vez em quando Deus joga uns versículos da nossa vida assim, e começa a trabalhar nele. Noé, ele passou 100 anos construindo uma arca e ele só quem ouviu Deus falando Foi ele. foi ele, a família não ouviu. E a família pegou junto com ele. É, Não é interessante isso? é. Assim, o E nunca poder tinha chovido. e nunca tinha chovido. Ninguém sabia o que era chover. Vai chover. O que que é chover? O poder de um sacerdote na sua casa, de ter o poder de quando ele abre a boca, as pessoas saberem que ele está sendo boca de Deus. Se Deus falou comigo e a família, se Deus falou contigo, não é só É, você que vai construir a arca. é. Somos nós que vamos construir. É o que você acabou de falar Esse, aí. esse negócio aqui tá muito evangélico Ah, hoje, velho. Eu vou. Você sabia que eu não ia ser candidato em 2022? é mesmo? É. Eu fui candidato em 2018. Foi uma boa experiência, mas eu falei assim, agora eu só vivo isso de novo daqui a muito tempo, se eu viver. Vou esperar um tempo, vou ficar mais velho. É porque meus filhos eram muito novos, ainda são. É, e aí Deus mandou eu ser candidato em 2022. Você acredita nisso? E aí, cara, olha o que que aconteceu na minha vida. E se você me perguntar assim, dava para ganhar a eleição? Não dava, não. Só ganhei porque Deus Vamos quis. dizer que você era um improvável? Um impossível. Improvável É, dá para acontecer até, era impossível, só porque Deus quis. Quando o amém. meu Deus coloca a mão e resolve fazer alguma coisa, já era, tá feito, É tá desse jeito. feito. Não tem para onde fugir disso. Então, viver isso que meus pais deixaram para mim, que eu ia falando, e poder transmitir isso para os meus filhos, é um negócio assim, minha existência já estava plena. Só de eu ter podido ensinar os meus filhos a acreditarem no mesmo Deus que eu fui ensinado a acreditar e eles viverem as experiências que eles têm vivido, de ver que esse Deus ele é digno da nossa fé, da nossa confiança, tá bom, já. Se Deus me levasse hoje, eu ia feliz da vida, cumpri minha missão, botei dois menininhos lindos aqui na terra e ensinei eles a única coisa que um pai pode ensinar que vai mudar a vida deles para sempre. Acredita nesse Deus. Ih, mas você ainda tem muito chão ainda para frente para ensinar muito Tenho, mais não, não vou gente. morrer agora Não vai não. não? Vou não, vou não. Acho que não, né? Não, Mas se eu não. morrer também, morri. É. Tá tranquilo. A vida é assim. A vida é A gente assim. tá vivo até o dia que morre, né? É, E aí exatamente. vai viver lá em É. cima. É só uma passagem, né, para a vida eterna. Porque o que Deus tem para a gente lá é bem melhor do que aqui. Olha aí. Mas Deus falou que a gente poderia comer o melhor dessa terra. Então, por que não ensinar os outros a ter o desfrute disso também? Exato, A palavra de Deus é uma delas. exato, exato. Tiago, que papo chocante, velho. Desculpa a palavra velho, mas Mas é velho mesmo, né? é a forma de É expressar isso, assim como velho. as pessoas vão ficando chegadas. A gente É vai. isso, velho. Papo chocante mesmo. É, Eu não sei, assim, tá bom, velho. Tudo tem uma primeira vez na vida, né? Tudo tem uma primeira vez na vida. Essa foi a primeira vez que eu falei assim. É, hoje eu falei meio deputado, mas falei como pastor também, como filho de Deus, assim, abertamente sobre a palavra do meu rei. Foi a primeira vez. Primeira mas vez. sabia que Deus tem os seus planos a respeito de tudo? Por mais que a gente planeje, a Bíblia fala que ele põe o querer e depois o realizar. Então, É, assim, o fato de você estar hoje aqui, eu sabia que ia rolar papo de Bíblia, porque se você é uma pessoa que vive Deus, por que não sair Deus da sua boca, é, né? Então, saiu aqui exatamente o que as pessoas precisavam ouvir. E, sinceramente, eu tinha vontade de levar para esse lado mesmo, porque as pessoas precisam saber que lá dentro existe gente representando Deus ali. Você é um representante do povo, mas é um filho de Deus. sou, Você está sou. entendendo? Ele é o dono da minha vida. Isso faz toda a diferença, você está entendendo? A gente sabe que a gente está sendo bem representado. Amém. E isso, para Amém. mim, é um presente. É Eu isso. poder estar mostrando isso para as pessoas, entendeu? Porque, afinal de contas, Lumes é trazendo luz, sabe? É, As pessoas viram um outro lado. Sim, não só o lado político, mas o lado pai, o lado filho, o lado pastor, o lado advogado. vou aproveitar e vou falar também. Ao invés de falar da, eu vou falar para a minha esposa. Então, Renata, obrigado por ser quem você é, por estar sempre do meu lado. Eu te amo profundamente e uma das melhores, se não a melhor decisão da minha vida
foi ter casado com você. Foi a decisão de ter me tornado seu marido, viu? Você é a melhor esposa que eu poderia ter. Um beijo, te amo. Quem sabe um dia ela assiste, né? Vai assistir. Nem que a gente faça o corte e mande pra ela, né? Vê isso aí. E engraçado, porque sabe como é que eu ia encerrar esse bate-papo? Você fazendo uma declaração de amor para sua esposa. É mesmo? Porque eu sempre costumo fazer isso aqui, porque assim, meu primo pela família. Mentira. Sério? Daí eu falei assim, não, ou ele assistiu, ou foi inspiração de Deus aí, porque Não assim, assisti, não. pois é, assim, porque eu acho muito importante isso, assim, você tornar público aquela pessoa que é sua auxiliadora idônea, sabe? Aquela pessoa que está ali do seu lado ali, fazendo com que tudo E aconteça. ela é. E no último ano e meio ela está tendo que abrir mão de muita coisa, inclusive da minha presença, muitas vezes, porque eu saio muito cedo de casa, muitas vezes volto tarde, e ela tem sido idônea realmente. Realmente, assim, eu não conseguiria fazer o que eu faço e nem ser quem eu sou nas minhas atividades todas se eu não tivesse ela comigo. E faz tudo isso, então ela é esposa, mãe, pastora também, e ainda tem o trabalho dela normal como advogada, dá conta de tudo. Eu não daria conta de tudo que ela dá. Uau. Então, assim, eu falo isso de coração, não, não daria mesmo, assim, por muito menos eu já tinha entregado os pontos, porque a minha vida é uma loucura, a dela é muito mais. Então, assim, é uma ajudadora de verdade. Já que você já fez uma declaração de amor para sua esposa, coisa que eu ia pedir, eu vou pedir para que você faça uma para os seus filhos. Rapaz, até perigoso, hein, eu me emocionar. É, então, cara, quase tudo que um pai faz na vida é pensando nos filhos, Hum, né? Eu só fui entender o que o meu pai sentia por mim quando eu tive meus filhos. pois. Até eu ter os meus filhos, o meu primeiro, né? Eu tinha mais queixas do que elogios para o meu pai. E a verdade é que ninguém faz curso para ser pai, né? É. Cada um dá o que tem. E quando nasceu meu filho, que eu entendi tudo que meu pai fez por mim na vida, rapaz, aquilo mudou radicalmente a forma como eu amava meu pai. Eu nunca deixei de amar meu Uhum, pai. sim. Mas quando eu entendi o que ele sentia por mim, as coisas que ele abriu mão de viver na vida dele com a minha mãe, por mim, é, os sonhos que ele deixou de viver, e Deus recolheu minha mãe muito nova, com 52 anos. Os sonhos que ele deixou de viver com a minha mãe, porque ele abria mão das coisas para proporcionar uma vida melhor para os filhos. É, cara, quando aquilo tudo foi se encaixando na minha cabeça, eu falei, rapaz, olha isso. Em alguma medida, o amor de um pai pelo filho é o amor que Deus sente por nós, né? Então, falando para os meus filhos, o Guilherme e o Felipe, eu quero que vocês saibam que cada um do seu jeito, vocês são os melhores filhos que um pai poderia ter. E eu fico feliz de me ver em vocês, né? O Guilherme tem meu temperamento, estou querendo dizer com isso que ele é um pouco colérico, dominante, tá? Hum. É, eles amam futebol como eu amo, eles torcem para o Flamengo como eu torço. O Felipe, às vezes eu acordo e vou para minha cadeira de leitura. Eu tenho uma cadeirinha que fica lá no cantinho da sala, que é onde eu leio. E às vezes eu chego lá e tá o Felipe acordou antes de mim, ele cruza a perna igualzinho eu fico e tá lendo um livro. Com 8 anos de idade, Legal. escolhe um livro e vai ler. Então eu quero que vocês saibam que cada um à sua maneira, vocês são os melhores filhos que eu poderia ter. Eu fico muito feliz de ser o pai de vocês. E eu espero que vocês um dia. Olha aí, eu já sabia mais ou menos que isso ia acontecer, Hum. a emoção, né? Eu espero que um dia vocês, quando crescerem, possam olhar para a vida do pai de vocês e saber é, que tudo o que eu fiz na vida, fiz amando vocês, amando a mãe de vocês, fiz para que vocês tenham um melhor, um país melhor, uma cidade melhor para viver, e que o que de melhor eu posso passar para vocês é acreditar em Deus. Eu espero que vocês olhem para mim e falem assim: o meu pai, além de ser um cara de Deus, ele é bom caráter e ele faz as coisas da melhor maneira que ele consegue. Espero que vocês tenham tanto orgulho de mim quanto eu tenho orgulho de vocês e que vocês, quando tiverem os filhos de vocês, me amem tanto quanto eu passei a amar o meu pai depois que vocês nasceram. Um beijo no coração.
Uau, muito bom, muito bom. E antes de a gente encerrar nosso bate-papo, que foi maravilhoso, queria que você deixasse seus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais de deputado, pastor, advogado Tiago Manzoni. Legal. Galera, meu Instagram é thiago.manzoni. O meu site é thiagomanzoni.com.br. Nos dois casos, o Thiago é com H, Manzoni escreve Manzoni. Thiago.manzoni no Instagram, thiagomanzoni.com.br é o site e as outras redes sociais é só você pesquisar lá Thiago Manzoni que você vai achar a gente também. No YouTube tem todos os vídeos dos discursos que a gente faz, das nossas participações na Câmara Distrital, e no site tem uma espécie de prestação de contas, tudo que a gente faz vai para o nosso Legal. site, está lá para a população acompanhar o nosso trabalho. E eu queria deixar um recado também para 25.554 brasilienses que votaram em mim. Eu posso? Ô, Eu espero, do fundo do meu coração, estar honrando a confiança que vocês depositaram em mim e espero que, ao virem a forma como o nosso mandato está sendo conduzido, vocês se vejam representados no que está sendo defendido lá por nós, em cada discurso, cada palavra, cada atitude. É uma honra para mim ter sido o alvo da confiança de vocês em 2022. Valeu, abraço. quero te agradecer pelo privilégio de ter você aqui com a gente. Foi maravilhoso vir Deus nesse bate-papo aqui. O Espírito Santo esteve à vontade aqui. Eu tenho certeza que abençoou muita gente, sabe? O objetivo desse podcast é trazer vida mesmo para as pessoas. Um corte de 1 minuto e meio no Instagram possa mudar pessoas. E a gente tem testemunhos fabulosos ali de que pessoas começaram a mudar alguns certos tipos de pensamento por assistir um corte ou assistir um podcast desse inteiro. E eu tenho certeza que você veio para acrescentar. Quero te agradecer, que Deus te abençoe muito na sua jornada. Eu sei que Deus colocou tem uma bandeirinha ali no final da sua carreira, que espero que você tenha, no final dela, poder dizer que combateu um bom combate, guardou a fé com honra, é o que Amém. importa, né? Amém. E você, nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo nosso podcast, queria que você curtisse, que você comentasse, que você divulgasse. Se torne seguidor, aperta o sininho para toda vez que tiver alguma coisa nova, você está assistindo e compartilhando com a gente. Obrigado pelos 10.000 seguidores. A gente alcançou 10.000 hoje, graças a vocês que estão assistindo e que faz a nossa propaganda. E nessas câmaras aqui, Thiago, a gente se despede. Deus abençoe vocês, uma semana hiper mega abençoada e vivam na prática da palavra, vai ser a melhor decisão da sua vida. Até logo.